Olá, I'm Jess and this is Portuguese with Jess, a podcast designed for A2B1 learners who want to improve their listening comprehension skills in European Portuguese. If you understand less than 90% of this episode, download the free study guide to follow along and learn new vocabulary in context. Now, let's begin. Bora lá começar. No episódio de hoje, vou falar sobre o outono em Portugal. Esta estação do ano começa a 22 de setembro e termina a 21 de dezembro. É uma estação de mudança, onde dizemos adeus ao verão quente e olá à chuva e ao frio do outono e do inverno. Em setembro, o tempo ainda é agradável e faz sol quase todos os dias. Em setembro, os estudantes regressam à escola. As pessoas começam a usar casacos porque está um pouco mais frio o tempo. Os guarda-chuvas começam a ser necessários e às vezes usamos galochas quando chove muito, o que não é algo super comum em setembro. Em outubro, as árvores perdem folhas. As folhas amarelas e castanhas caem no chão e tornam as ruas muito bonitas. Neste mês também mudamos a hora no relógio, atrasando-o 1 hora. E as previsões do tempo falam mais de vento forte e chuva intensa. Mas ainda há dias, especialmente no início do mês de outubro, em que podemos usar roupa de manga curta. Roupa de manga curta. E no dia 5 de outubro há um feriado nacional, o dia da implantação da República. Outubro também é o mês do Halloween, do Dia das Bruxas. E antes de 31 de outubro, vemos muitas lojas decoradas com abóboras com caras assustadoras. Esqueletos, caveiras, chapéus e vassouras de bruxa, teias de aranha e aranhas de plástico. Na minha opinião, há duas grandes diferenças entre o Halloween em Portugal e nos Estados Unidos, país que celebra intensamente esta tradição. Primeira diferença: nem todas as pessoas celebram o Halloween em Portugal, porque não é uma tradição portuguesa. Por exemplo, são raríssimas as pessoas mais velhas que celebram esta tradição, sendo que algumas delas nem gostam do Halloween. Segunda diferença: em Portugal as pessoas usam disfarces assustadores no Halloween. Todos os outros tipos de disfarces que não são assustadores, mas que são engraçados ou alegres, são usados no Carnaval em fevereiro. Eu celebrei o Halloween pela primeira vez quando andava na escola primária. Vi esta tradição nas séries, bonecos animados e filmes norte-americanos e quis experimentar. Vesti-me de fantasma, pois era fácil e barato. E com a ajuda da minha mãe, fiz 2 olhos num lençol branco e velho que tínhamos lá em casa. A parte mais divertida foi de ir de porta em porta com os meus amigos na noite de Halloween, do Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, para pedir doces. Batíamos à porta e dizíamos: doce ou travessura? Doce ou travessura? Eu acho que hoje em dia muitas mais pessoas celebram o Halloween em Portugal. Muitas vão a festas temáticas ou organizam festas em casa. E vocês, celebram o Halloween? Digam-me nos comentários. Ora bem, vamos falar agora um pouco sobre o mês de novembro. O dia 1 de novembro
é o dia de Todos os Santos e em Portugal é um feriado nacional. Muitas pessoas aproveitam para ir à missa e aos cemitérios para limpar as campas dos seus familiares e porem flores e velas. Neste dia, algumas pessoas também recordam o terremoto de 1755. Este terremoto destruiu grande parte de Lisboa, onde também houve um maremoto e um grande incêndio. Se quiserem saber mais sobre este episódio da história de Portugal, eu sugiro que visitem o Museu Quake em Lisboa. A sério, o Quake vale mesmo a pena. E é assim que termino a primeira parte sobre o outono em Portugal. No próximo episódio vou falar mais sobre o mês de novembro, o São Martinho, feriados e as preparações para o Natal. Espero que este episódio tenha sido útil. Muito obrigada, bom dia e até para a semana. Tchau!